Estamos de volta com o nosso programa Metrópole em Ação. Hoje, sexta-feira, meu amigo. Eita, o Natal tá chegando. Tá chegando o Natal. Eu acho que é a data mais bonita, é o período mais bonito do ano. É o período mais bonito do ano. É ou não é, Ivan? É sim, é o período mais bonito do ano. Maravilhas! Você tá pensando em quê? Agora, Ivan, no Natal. Tá pensando no Natal, Ivan, como todo mundo, não é? Natal vai ser de terça para quarta-feira, né? Terça-feira é a noite natalina e quarta-feira exatamente é o feriado de Natal, dia 25, tá? Dia 25. Mas a gente tem programa até lá. A gente não para não, aqui é mesmo cantigo de grilo, não para não, direto, o ano todo. Bom, deixa eu dar um recadinho, olha, essa semana eu tive o prazer de participar da gravação do programa especial Pai d'Égua de Natal, nosso amigo Valdo Posidônio. O Valdo realmente é um grande profissional, um bom apresentador, excelente apresentador. E o programa foi muito bacana, muito legal. Teve a participação da Sônia Paula, estava lá também, de Assis Martins, a Gina Posidônio também, os dois que apresentam o programa juntos, né? Estava também a Vládia Vanessa, que é do Tá Na Mídia, que apresenta o Tá Na Mídia junto com o Fábio Biola, né? E diversos artistas, né? Diversos artistas, foi muito bacana, muito legal. O programa vai ao ar, se eu não me engano, vai ser nesse domingo agora, o programa especial Pai d'Égua de Natal. Eu queria publicamente aqui agradecer ao Valdo e a toda a sua produção pela ter me convidado, me senti muito honrado, muito feliz por participar. E deixa eu dar um recadinho aqui que me pediu a Vládia. Diz, Marcos Lima, dá um recadinho aí do meu programa. Claro, olha, a Vládia Vanessa, mas o Fábio Biola apresenta o programa chamado Tá Na Mídia. Tá Na Mídia, ele vai ao ar aos domingos, às 20h30, ou seja, 8h30 da noite, né? Com reprise às quintas-feiras, às 3h30 da tarde. E também fica disponível no canal no YouTube, chamado Tá Na Mídia, tá? Além disso, também está no Instagram, @programa Tá Na Mídia. Esse domingo será ainda mais especial, coloca aqui a Vládia, pois teremos o nosso especial de Natal. Então, domingo vai ser o programa especial do Tá Na Mídia, especial de Natal, gravado no Gran Shopping Messejana, com grandes convidados. Ficaremos muito felizes com a sua divulgação. Ela coloca aqui. Desejo já meu muito obrigado. Deus te abençoe. Imensamente grato por todo o carinho e parceria. Ok? Abraço aí para a Vládia Vanessa e o Fábio Biola, que apresenta o programa Tá Na Mídia. Domingo, às 8h30 da noite. Você, portanto, acompanha o programa aí, especial de Natal Tá Na Mídia, tá? E Valdo, muito obrigado aí pelo convite, participação do seu programa especial. O programa estava com um cenário muito bonito, uma decoração muito bonita, e vale a pena você conferir no próximo domingo, ok? Bom, gente, vamos falar agora. Essa semana não foi outro assunto em Brasília, senão a reforma tributária. Porque não é à toa, gente, porque a reforma tributária, há mais de 30 anos que o Brasil procura, luta para estabelecer a sua reforma tributária, né? Mas dessa vez agora, que foi já aprovado na Câmara dos Deputados, segue exatamente para a sanção presidencial, está em votação aquele pacote de cortes fiscais também do governo, e esse pacote está mexendo com direitos adquiridos de PCDs, que são as pessoas com deficiência, e também dos idosos, direitos adquiridos, gente. Eu conversei com a doutora Janiele e convidei para ela participar conosco para explicar exatamente o que foi aprovado nessa semana na Câmara dos Deputados e o que isso vai atingir pessoas com deficiência, inclusive famílias que têm filhos autistas também. Já tivemos aqui durante esse ano de 2024 diversas participações de famílias com autista falando das dificuldades. Conversa agora a doutora Janiele, está conosco aqui, doutora Janiele Severo, que é advogada, para falar com a gente. Doutora Janiele, bom dia para a senhora, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Doutora Janiele. Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade da gente falar desse tema que é tão sensível e tão necessário para as pessoas, não só com deficiência, quanto também para as pessoas idosas. O que foi aprovado, porque no nosso contato no telefone, a senhora me assustou dizendo que algumas coisas foram modificadas que vão atingir direitos adquiridos. O que especificamente foi aprovado na Câmara dos Deputados quanto a essa reforma fiscal, reforma tributária, para que está atingindo, por exemplo, os PCDs, pessoas com deficiência aqui no Brasil? Depois a gente fala dos idosos. Nós tivemos 2 projetos de lei tramitando. Um foi o projeto 58, 78, na dúvida agora, que ontem à noite eu não dormi.
que fez uma modificação direta no benefício que era dado para as famílias PCDs, que era o benefício de isenção dos impostos na esfera federal na hora da aquisição dos veículos. Então, nós sabemos que as pessoas com transtorno de espectro autista, elas têm um custo de vida muito alto em razão das terapias, da dificuldade da família de trabalhar porque não tem com quem deixar a criança, normalmente a criança ou o adolescente. E aí as famílias têm um benefício que foi concedido após muita luta de isenção na aquisição dos veículos. E aí passou já, isso já vai virar lei, porque o projeto de lei já foi aprovado, está dependendo agora da sanção do presidente Lula, que ainda tem a capacidade de fazer o veto. Mas se continuar como está agora, pessoas com transtorno do espectro autista de nível 1 e pessoas com outros tipos de deficiência podem perder a isenção, porque do jeito que está o texto legal, somente os veículos que necessitarem de adaptações é que vão ter o direito à isenção. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um filho, que é o meu caso, que tem nível de suporte 2 ou 3. Hoje eu consigo comprar o carro com desconto, com a isenção do imposto. A partir da assinatura e da publicação desse projeto de lei, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, agora, semana, eu não consigo mais comprar. Por quê? Porque como quem dirige o carro sou eu, não é ele, o carro que eu compro não precisa de adaptação. E aí, todas as pessoas que estiverem nessa mesma situação perderam esse direito. A segunda é a proposta de lei que está sendo colocada hoje em votação de novo, porque ontem eles não conseguiram o quórum necessário para aprová-la. Está indo agora às 10 horas da manhã iniciar a votação. E esse é o mais grave que tem, que é o que vai modificar o benefício de prestação continuada, é o BPC, que é aquele benefício de um salário mínimo que é dado para as pessoas em situação de necessidade econômica, que não tem uma renda superior a 1/4 do salário mínimo, e aí vai ter um impacto específico e, assim, muito gritante, porque se você tiver, por exemplo, 2 idosos, só um vai poder receber. Se eu tiver 3 filhos que hoje poderiam receber o BPC, só um vai poder receber. Quer dizer que isso foi modificado, o que eles acrescentaram na lei, ou o que eles modificaram que atingiram esses idosos? Por exemplo, foi o endereço, foi a renda familiar, o que eles modificaram que atingiu exatamente aos idosos, doutora Janiele? Eles modificaram vários critérios, certo? Eu vou dizer tanto em relação ao PCD quanto em relação à pessoa idosa. No critério da soma das rendas que vão compor a renda daquela família, eles tiraram a questão de se os parentes precisam estar morando ou não junto com o idoso, por exemplo. Então, imagine que você tem um casal de idosos de 65 anos de idade, que eles têm um filho que não mora com eles, um filho maior de idade, que tenha renda, digamos que seja um filho que receba R$3.000 por mês, certo? Esse filho com dificuldade, digamos que ele contribua para a renda dos pais, para comprar um remédio, para pagar uma feira, o que quer que seja, com R$500. Esses R$500, do jeito que está a proposta, vão somar a renda daquele casal para fins de BPC. Então, vamos mudar esse número de 500 para 600. Se eles contribuírem com R$600 e a renda dessa família per capita é R$300, eles perdem o BPC. Agora, o filho, nem todo mês vai depositar esse dinheiro. Pode ser que em determinado momento esse filho perca o emprego e não consiga mais ajudar. Esse casal está sem o BPC. Professora, qual o objetivo? Pode continuar, pois não. A outra mudança, né? E aí impacta diretamente as pessoas com deficiência. A gente sabe que os direitos da pessoa com deficiência, eles foram incorporados à legislação brasileira através de um pacto que foi assinado pelo governo e entrou como uma norma constitucional dentro do nosso sistema de lei daqui do Brasil. E aí o que acontece? Essa lei está modificando como é que se classifica, como é que se define quem é uma pessoa com deficiência. Para a lei, o texto foi mudado e foi dito que pessoa com deficiência é a pessoa que tem uma dificuldade definitiva, com base no
Código Internacional de Doenças. Então, a pessoa com deficiência só pode ter direito ao BPC se o código de doenças do laudo dela estiver dentro daquele código que está previsto no INSS. Se não tiver, ela não recebe. Eles tiraram a avaliação que a gente chama de biopsicossocial. Então, eu posso ter todos os critérios de uma pessoa com deficiência, como é o caso, por exemplo, das pessoas com transtorno de espectro autista de nível 1 de suporte, e ainda assim eu não vou ter direito ao BPC. Por quê? Porque eles estão querendo fazer uma diferenciação. Quem tem nível de suporte 2 ou 3 pode receber o BPC, quem tem nível de suporte 1 não pode. Como se eu tivesse uma pessoa mais deficiente ou menos deficiente. Essa é uma das mudanças também. E aí tem outras mudanças que eles estão querendo colocar na forma do cálculo. Para mim, uma das mais graves é justamente o fato de que... Duas. Primeiro, hoje, não é a minha área de atuação, mas é assim que funciona. Eu tenho uma renda, a família, digamos, seja formada pelo pai, a mãe e 2 filhos, certo? O pai trabalha, ganha um salário mínimo. A mãe não trabalha porque cuida dos 2 filhos, os 2 filhos têm autismo. Como é que é feita a renda hoje? Pega-se a renda do pai, divide-se por 4. Se essa renda for inferior a 1/4 do salário mínimo, que é algo em torno de R$218, 200 e um pouquinho, essa família recebe o BPC. As 2 crianças podem receber o BPC. Com a modificação que está sendo votada hoje, o que vai acontecer? O BPC das 2 crianças vai ser somado à renda. Então, na hora que eu somo, mesmo um BPC, na hora que eu somo o valor de um BPC com a renda do pai e divido por 4, eu saio da regra. Na hora que eu saio da regra, a criança perde o BPC. Então, ontem foi liberado o parecer, inclusive, do relator, e o parecer veio contrário a isso, dizendo que se for passado do jeito que está, milhares de pessoas idosas e pessoas com deficiência, qualquer deficiência que seja, vão estar na iminência de ter o seu BPC cancelado. BPCs que a gente sabe que às vezes é o que a pessoa precisa para comer. É o que a pessoa precisa para não morrer de inanição. Então, toda a comunidade está unida, nós estamos pressionando todos os deputados, principalmente os deputados daqui do estado do Ceará. Eu chamo a atenção para que esse projeto de lei, que é o projeto 4614, ele foi proposto pelo deputado Guimarães, que é daqui do Ceará, que é da bancada do PT do Ceará, e que está colocando em risco o BPC de milhares de pessoas, de milhares de brasileiros que precisam disso para sobreviver. Isso é muito grave, isso é muito grave. Deixa eu fazer uma explicação aqui, dar uma explicação aqui. Nós estamos gravando esse programa na quinta-feira e vamos exibir esse programa, doutor Janiele, na sexta-feira. Quando a senhora fala hoje, vai sair exatamente amanhã, sexta-feira, hoje, quinta-feira, ela está falando de hoje e votação na quinta-feira. Então, convido a senhora, por uma questão de final de ano, a gente está gravando esse programa da sexta-feira na quinta-feira. Então, convido a senhora para estar aqui comigo na segunda-feira, para a gente falar exatamente sobre essa votação que vai acontecer na quinta-feira na Câmara dos Deputados, tá bom? E eu fico me perguntando, doutora Janiele, a senhora estava falando aí, que essas modificações vão atingir em cheio famílias que têm exatamente filhos autistas, né? E eu me admiro porque nessas eleições passadas agora, eleições municipais, para vereador e para prefeito, que tiveram apoio de deputados federais, que estão votando lá na Câmara dos Deputados, esses deputados apoiaram muitos vereadores cuja principal bandeira era o azul, era a defesa de famílias autistas. E como é que esses deputados, agora lá na Câmara, estão aprovando medidas, projetos de lei contra os autistas? Me explique, doutora Janiele, como é que pode isso? Eu queria a mesma explicação. O que a gente vê hoje, e para mim é uma coisa muito dolorosa, a gente sabe que o Brasil vem passando por uma questão de polarização muito grande entre a esquerda e a direita, ou a extrema esquerda e a extrema direita. E aí eu estou enfrentando a seguinte situação. Quem está hoje no governo, a bancada dos deputados federais, que hoje apoia o governo do presidente Lula, está favorável ao projeto, quer que o projeto passe. Por quê? Porque está sendo necessário que o Brasil reduza as despesas para fechar a responsabilidade fiscal. Ok, a gente entende que o Brasil precisa fechar as contas, mas existem várias outras rúbricas que podem ser retiradas.
A gente vê todo ano o judiciário e o legislativo têm aumentos nas suas remunerações, aumentos consideráveis, significativos, na casa dos milhões, né? A gente viu que foi negado agora, não foi afastada a proposta de taxação das grandes fortunas, uma batalha de mais de 40 anos que se estava tentando criar um imposto para as grandes fortunas, ou seja, para quem é muito rico, muito absurdamente rico, quando a gente considera o nosso Brasil, para elas pagarem mais impostos do que a gente. Aí o que o governo faz? Ele cria, por exemplo, uma isenção para quem paga imposto de renda e recebe até R$ 5.000, que vai beneficiar a classe média. Quem é que vai pagar a conta dessas alterações? É a população mais pobre. Impressionante. É a população que mais precisa. É a população que é invisível. É a minoria não, a maioria da população que não tem dinheiro. Essa é a realidade que a gente está enfrentando. Aí a gente vê a direita defendendo que o projeto caia e vê a esquerda defendendo que o projeto passe. Pois é, e aí a senhora falou de um detalhe muito importante, enquanto os deputados federais estão tentando aprovar medidas que vão prejudicar exatamente os mais pobres, que é as pessoas com deficiência física, a família de autista, os idosos, são as pessoas mais necessitadas. Por outro lado, o Congresso Nacional, os deputados, incluindo senadores e deputados aí, não conseguiram aprovar medidas que possam acabar com o que eles chamam de penduricalhos. O que são penduricalhos? São benefícios que no Poder Judiciário colocam salários muito acima do teto. Então, existe uma minoria de funcionários públicos, a maioria não, a maioria também é gente que ganha muito pouco, R$4.000, R$5.000, R$6.000, muito pouco. Mas existe uma minoria de servidores públicos, principalmente no Poder Judiciário, que às vezes, com esses penduricalhos, chegam a receber por mês 80 mil, 100 mil, 120 mil de salário. Um absurdo quando o Brasil está cortando direitos de pessoas necessitadas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é governar para o povo? Isso é o deputado que veio aqui pedir voto para o seu vereador, para o seu prefeito? É governar para o povo dessa forma? Meu Deus do céu. Eu fico assim, sabe, extremamente revoltado e indignado com isso. Diga, doutora. Existe uma rúbrica que eu não sei se a maioria dos brasileiros sabe, que cada gabinete de deputado e de senador recebe uma verba significativa, na casa dos milhares de reais, para movimentar suas redes sociais. Então, a gente paga pela movimentação nas redes sociais dos deputados e dos senadores, movimentação essa que beneficia a eles, a imagem deles, propaga o nome deles, para quando vier nas próximas eleições eles terem como demonstrar isso. Quem paga somos nós. Mas pagar o BPC para quem precisa comer, a gente não vai pagar. Essa é a realidade que a gente está enfrentando hoje. Eu, enquanto mãe de autista, eu não preciso do BPC, eu não trabalho na seara previdenciária, então isso não vai ter um impacto direto na minha vida, mas eu trabalho todos os dias com pessoas que precisam do BPC, e que se não tiver o BPC vão morrer. Bom, então, doutora Janiele, a senhora está convidada para participar comigo na segunda-feira do programa, para a gente falar exatamente sobre o que foi votado nessa semana agora, na Câmara dos Deputados a respeito desses direitos que estão sendo ameaçados, pessoas que estão com direitos ameaçados por conta da reforma tributária. Doutora Janiele, muito obrigado pela sua participação, bom dia, excelente final de semana e até segunda-feira, tá bom? Com a nova participação, ok? Obrigada. Até segunda-feira. Um abraço. Bom, gente, então tá aí. Na segunda-feira, nós vamos tratar aqui no programa sobre tudo que foi aprovado na Câmara dos Deputados durante essa semana para esclarecer a população quais são esses direitos realmente que foram ameaçados ou que foram extintos, né? Ou que foram restringidos exatamente por conta da reforma tributária. Olha, no período de Natal, aproximadamente 52.460 passageiros deverão embarcar pelos terminais rodoviários de Fortaleza, só na capital, entre os dias 19, né, que foi exatamente dia 19, quinta-feira, até o dia 25 de dezembro, o que representa um aumento de 25% em relação à média normal de fluxo. Se comparado com o ano passado, em 2024, haverá aí uma expansão de 4% no número de passagens ou no número de passageiros nesse período. De acordo com o Newton Fialho, que é o gerente da Socicam, que é a empresa que administra aí há séculos o terminal rodoviário, a empresa exatamente essa, a Socicam, o dia com maior fluxo de passageiros será essa sexta-feira, hoje, né? Hoje, sexta-feira, com cerca de 9.500
570 usuários do transporte rodoviário. Além disso, segundo a ARCE, que é a Agência Reguladora de Transporte do Ceará, as empresas de transporte irão disponibilizar 250 viagens extras para atender a demanda de embarques, número que pode aumentar de acordo com a procura. Estima-se que, até o término do período, somadas normais e extras, aproximadamente 2.350 viagens sejam realizadas durante os 7 dias, o que representa um aumento aí de 12% em relação à média normal. Os destinos mais procurados, quais são? Ó, Sobral, alô Sobral, Juazeiro do Norte, Tapoca, Crateús e Crato. Os destinos mais procurados aqui do Ceará, claro. Já entre os destinos interestaduais estão Recife, Pernambuco, Natal no Rio Grande do Norte, Teresina no Piauí, João Pessoa na Paraíba e Parnaíba também, lá no Parnaíba no Piauí. Bom, esses são os destinos mais procurados aqui no Nordeste. Hoje, sexta-feira, também é dia de procurar pessoas que estão desaparecidas, pessoas que estão longe do lar, pessoas que a família não sabe o que aconteceu, pessoas que a família não tem informações. Esse é o Francisco Vitor Alves de Lima, um jovem de 20 anos apenas 20 anos. Sumiu, rapaz, ele foi visto pela última vez no dia 3 de dezembro, lá no Vicente Pison, bairro que pertence ao Grande Mucuripe, em Fortaleza. E a família até agora não sabe o que aconteceu com ele. Simplesmente a família não sabe o que aconteceu com esse rapaz, o Francisco Vitor Alves de Lima. Se você tem informações, você liga para a 12ª Delegacia de Polícia do DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no telefone 3101-7474. 3101-7474, você tem informações sobre esse rapaz que está desaparecido. Olha, gente, a Universidade Federal do Ceará, do Cariri, está com inscrições abertas para o concurso público para professores de ensino superior da instituição, ao salário de R$11 mil. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de dezembro, por meio da plataforma forms/ufca. Essa plataforma aí, forms.ufca.edu.br. Você entra nesse site aí e aí você faz a inscrição. Ao todo, o concurso vai selecionar 3 docentes imediatos, sendo 2 vagas para ampla concorrência e 1 vaga para candidatos ou candidatas negros ou negras. Os setores de estudo do concurso contemplam a administração da produção, operações e processos, contabilidade societária e fundamentos da educação de surdos. Para se candidatar à vaga no setor de estudo, administração da produção, operações e processos, os candidatos devem ter doutorado em administração ou engenharia de produção. Quer dizer, realmente é um concurso para pessoas muito qualificadas, né? Tem que ter doutorado. Taxa de inscrição aí é alta também, ó, R$ 287. Os interessados em concorrer à vaga de contabilidade societária devem ser doutores em contabilidade, administração ou economia. A taxa também é de R$ 287. Quer dizer, esse concurso aí da Universidade Federal é só para doutores, pessoas que têm o doutorado. A vaga para Fundamentos da Educação de Surdos exige que os candidatos tenham mestrado, esse já é um pouco menos, mestrado em Educação, em Ensino ou em Educação Especial. Taxa de R$ 207. Ok? Então, para aqueles que vão prestar o concurso, muito boa sorte. A PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, chama-se PEC, estabelece competência privativa à União para legislar sobre defesa e segurança cibernética. Qual é essa PEC aí? Tem um número dela, né? A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados e a reportagem você vai ver agora da TV Senado. Acompanhem. A PEC estabelece que é privativo da União legislar sobre a defesa cibernética na proteção de sistemas e rede de dados e ameaças à soberania nacional. No entanto, os estados e municípios devem apoiar a União na segurança e funcionamento dos serviços públicos digitais. Com a evolução tecnológica, esse mundo digital, a gente teve que atualizar a Constituição, principalmente com relação à defesa nacional, a defesa cibernética, aeroespacial. Então, a gente colocou como prerrogativa, como privativo da União, a regulamentação, o tratamento dessa matéria. É o que está na PEC. E, evidentemente,
os estados e municípios também vão poder cuidar da segurança, principalmente da questão do serviço público, né? Então, terão também essa competência para administrar os serviços digitais, né, dos seus estados, dos seus municípios. A PEC, além de fortalecer as leis de proteção cibernética e garantir a segurança no ambiente digital, também possibilita a segurança de bancos e o transporte de dinheiro, o que ajudaria a combater crimes financeiros digitais. Roubos de informações, danos financeiros e interrupções de serviços são as principais ameaças que a insegurança cibernética pode causar à sociedade e à União, em uma era em que o tecnológico se aprimora cada vez mais. De acordo com a proposta, é necessário que exista uma adequada segurança no setor público. A PEC seria um reforço para a Lei de Proteção de Dados. Nós vivemos num mundo digitalizado, uma sociedade digitalizada. Então, a preocupação com a segurança da informação, a segurança cibernética, ela deve ser realmente algo compartilhado por todos os governos, todos os entes de órgãos públicos, todas as entidades públicas em todos os níveis da federação, de maneira que a gente possa ter uma proteção adequada para os interesses e o bem-estar social e da nação. A PEC busca fortalecer a capacidade do país em enfrentar desafios no ambiente digital, protegendo as estruturas e as infraestruturas críticas e garantindo a segurança dos serviços públicos. Além disso, a medida pode contribuir para a aplicação mais eficaz da Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem, e assim foi mais um programa Metrópole em Ação. Muito obrigado por sua participação, por sua audiência. Bom dia, excelente sexta-feira, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.